Maravilhoso. Bem, criptomoedas são cada vez mais utilizadas para pagamentos de salários. Que legal isso aí. Uma pesquisa mostra que na América Latina o interesse dos trabalhadores em receber seus salários em cripto tem crescido. A facilidade nas operações envolvendo os criptoativos possivelmente é um dos motivos que faz esses colaboradores abandonarem a forma de pagamento tradicional. Mas há outra razão que também pode estar influenciando na escolha dos funcionários: a alta inflação que tem afligido a economia e o bolso da população da região, ou seja, moedas fiduciárias sendo moedas fiduciárias, governos sendo governos, Estado sendo Estado, políticos sendo políticos, incompetência sendo incompetência. A empresa Deal, especializada em prestação de serviços de contratação e pagamentos de mão de obra em mais de 150 países, realizou o levantamento com mais de 100 mil trabalhadores. O resultado foi que, no segundo semestre de 2021 e os 6 primeiros meses de 2022, houve um crescimento de 2% para 5% entre todos os pagamentos de trabalhadores remotos por meio de criptomoedas. Ou seja, a cada 100 trabalhadores, antes a cada 100, 2 queriam ser pagos em cripto, agora 5 já querem ser pagos em cripto. Não é tanto assim, 2 para 5%, mas mais do que dobrou. Então imagina se esse padrão de mais do que dobrar continuar se repetindo. E mais de 2/3 foram efetuados na América Latina. Esses, dentro dos pagamentos em cripto, 2/3 são na América Latina. Coincidentemente ou não, países em que as moedas fiduciárias sofrem muito com a inflação, né? Obviamente não é coincidência. Sim. As criptomoedas oferecem diversas facilidades, as transações não precisam de intermediários e podem substituir facilmente empresas de remessas nas transações internacionais. Isso tende a favorecer o uso desses tipos de ativos nas transações financeiras feitas em todo o mundo. Eu acho bom, cara. Eu acho que é o futuro. Não, é inevitável, eu acho. Porque a gente fica falando aqui com medo do Bitcoin morrer e tudo mais. Cara, cada vez vai ser. Se o Bitcoin não morreu em 2009, em 2010, sei lá, 2013, todos os crashes que teve, todos os perigos dele morrer, ele não morreu. Cada vez que ele tem esse perigo e ele não morre, ele fica mais forte. Cara, e cada vez mais pessoas usam, e cada vez o sistema é maior, é mais confiável. Sim. Cara, olha o hash rate do Bitcoin, é o poder computacional mais absurdo que existe no mundo, dedicado, é o Bitcoin, cara. Então, assim, é o que tem mais poder computacional aplicado em uma rede é o Bitcoin. Então, a gente tá falando aqui, se hackear o Bitcoin, se ele perder os fundamentos. Mas aí, cara, isso é quase que uma impossibilidade matemática, física, entendeu? Então, é por isso, cara. E a cada tempo que passa, mais pessoas começam a entender de fato o que é o Bitcoin, que, na minha opinião, eu acho que 30% das pessoas... Até hoje elas realmente entendem o sentido da existência do Bitcoin. Imagina quando isso for passando, as pessoas começarem a ter cada vez mais confiança nesse ativo, né, nessa moeda. Cara, só tende a crescer. Eu não vejo como o Bitcoin ele simplesmente fala assim, acabou agora acabou, o governo proibiu. Vai a zero. Isso não existe, cara. Isso não existe. Acho bem difícil. Mas assim, nada é impossível, né? Você viu que tem um Twitter que ele meio que fala todas as vezes que o Bitcoin morreu. Sim, é mais de 400, né? Ele fala, o Bitcoin morreu hoje pela como é que fala? Nem sei. 400? Nem sei. 400. A morte de número 438 do Bitcoin morreu hoje. E obviamente que é zoeira, né? Ele nunca morre de fato. Enfim. É bonito, né, cara? É bonito. Cara, até agora, nesses últimos 13 anos, desde 2009, ele se provou ser exatamente aquilo que ele se propõe a ser. Ele ainda não virou o que ele prometeu, o que ele promete ser, que é uma reserva de valor, mas ele está trilhando com maestria o caminho até chegar lá. Eu acho que a gente não vai ter a oportunidade de comprar Bitcoin a $10 mil, por exemplo. Eu acho que a gente não vai ter essa oportunidade. Mas, se caso ele chegar perto disso, eu acho que vai ser
a nossa única chance de ter Bitcoin a preços assim, que a gente consiga ter uma unidade. Sim. Porque daqui a 4, 5 anos, 6 anos, vai ser impossível um cidadão comum ter uma unidade de Bitcoin, cara. Vai ser impossível. Eu tava vendo um especialista, o Renato Amoedo, o cara que escreveu o livro Bitcoin a Red Pill, ele dizendo que no início era... Como é que é? No início lá, sei lá, perto de 2009, era os milhares, você comprava os milhares de Bitcoins. Sim. A partir de 2013, talvez as centenas. Você minerava, né, com computador. Sim. Computador pessoal mesmo, você minerava, você ganhava. O Bruno Perini, por exemplo, ele tem uma história que era legal, que ele trabalhava em uma empresa e aí as propagandas dos sites que ele colocava para tipo essas propagandas de site, você ganhava em Bitcoin. Então, assim, era meio que quase que dava de graça, assim, sabe? Aham. Que loucura, cara. Imagina. Era bizarro, cara. Imagina isso, bicho. Ele falou, cara, eu juntei uns 6 Bitcoins só com propagandas, assim, de sites, né? Olha que loucura. Caralho, imagina isso, cara. Cara, 6 Bitcoins hoje em dia não faz ninguém milionário. Mas o cara manter 6 Bitcoins na carteira pros próximos, digamos, sei lá, 10 anos, pode ser que seja a aposentadoria do cara, cara. Cara, com certeza vai ser. Né? Pois é. Se imagina 6 Bitcoins rendendo normal mesmo. Rendendo normal numa corretora qualquer. Já deve dar um interest, né? Um juros bacana. Sim. Porque eu tô longe de ter um Bitcoin inteiro. Eu também. E eu deixo só rendendo lá passivamente na Binance mesmo, que é bem pequeno assim o APR. Uhum. Cara, já dá uma coisa considerável, assim. É. Não agora, assim, sei lá, um salário mínimo por mês, mas assim, uns dolarizinhos ali, sempre. Sim. Imagina 6 Bitcoins inteiros. Pois é, cara, imagina isso daqui a tantos anos que essa porcaria desse negócio vai custar muita grana, velho. Agora imagina o cara que lá em 2009, 2010 comprava Bitcoin, assim, às centenas. Comprava ali, né, sei lá, 100 Bitcoins, 200 Bitcoins. O Daniel Fraga mesmo, né? Imagina, Fraga, o cara vendeu a casa, velho. O cara vendeu a casa dele, vendeu tudo que ele tinha. É mesmo. E comprou tudo em Bitcoin. Eu não acompanhei muito na época a história do Daniel Fraga, mas eu assistia, sei lá, meio que depois, assim, lá em, acho que 2014 ou 15, assim. Que ele falava, né? Ele ensinava as pessoas a comprarem Bitcoin, ele falava para as pessoas comprarem Bitcoin. E aí, obviamente, né, o brasileiro sendo debochado do jeito que ficava lá zoando o cara, isso aí nunca vai valer nada. Uhum. E aí ele comentava, beleza, vamos ver então. O pessoal ainda fala isso, né? Lá no futuro, volta aqui para ver se vai valer alguma coisa ou não. Quando valia, sei lá, poucos dólares. Cara, foda, né? Ele sempre acreditou, né? O convencimento, né? Tem uma publicação do Satoshi Nakamoto que eu não sei exatamente as palavras que ele usou, mas eu sei o que ele quis dizer, que foi mais ou menos assim: eu não sou bom com palavras e eu não sei explicar o quão o Bitcoin é importante e ele é maravilhoso, porque eu sou um cara que mexe com números e algarismos, né? Aham. Uhum. E esse post dele foi assim, cara, se as pessoas conseguissem entender o quão importante é essa tecnologia pro futuro, vocês dariam muito mais importância. Isso foi assim, cara, em 2011, 2010, ele fez essa postagem, depois o cara sumiu. E é realmente depois que você começa a entender, porque o Bitcoin ele te traz para um mundo que o brasileiro nunca teve oportunidade de saber, que o cara começa a estudar sobre inflação, né? Porque a inflação, a gente convive com isso e sem entender muito bem que o dinheiro vai perdendo valor com o tempo. O cara começa a estudar Bitcoin, ele começa a entender, entendeu? Então, e não só isso, né? Toda a parada da liberdade. Sim. Individual ali, enfim, tem toda uma filosofia também por trás, né?
Cara, traz muita coisa legal. O Bitcoin, ele além de só investir, ele é um negócio maravilhoso de você entender o porquê que ele veio, né? Por que que ele tá crescendo, por que que uma moeda que valia centavos, 10, 12 anos depois, o negócio tá valendo absurdamente $20 mil. E a gente tá falando, vai morrer. Não vai, cara, não vai. Se tudo continuar, se os fundamentos continuarem tudo certo, não vai morrer, cara, não vai morrer. Pois é. E é muito engraçado ver, assim, os críticos, alguns deles, né? Não são todos críticos que são... Tem os críticos que as críticas são bem fundamentadas e fazem sentido. Mas eu não estou me referindo a esses. Tem aqueles críticos que assim, o Bitcoin tem, assim, nas suas premissas, né? A questão da liberdade de você mandar no seu dinheiro e não um governo, né? Que frequentemente a gente já viu várias vezes na história que é corrupto, né? Sim. E tem críticos do Bitcoin que a crítica que o cara faz é justamente porque não tem um governo controlando. Uhum. Quer dizer, o brasileiro tá tão acostumado a tomar no cu, desculpa o linguajar, mas o brasileiro tá tão acostumado a se fuder na mão do governo que quando tem um negócio que vai te livrar da mão do governo, a gente reclama desse negócio dizendo não é seguro porque não tem o governo controlando. Quer dizer, é um negócio assim de síndrome de Estocolmo, sabe? De se apaixonar pelo cara que tá te estuprando e te prendendo, entendeu? Então eu acho que é normal que no Brasil demore mais mesmo para o negócio ser entendido, assim, sabe? Cara, eu tenho um negócio que é tipo assim, sempre quando você vê um cara falando muito mal do Bitcoin, é um cara que tem boa qualidade de vida e ele já é um cara rico, ele não necessita dessa tecnologia para manter o patrimônio dele, porque o patrimônio dele geralmente está em dólar, e dólar é uma moeda forte, apesar dela ter a sua inflação. Mas assim, aí fica fácil do cara falar mal de uma tecnologia que justamente é feita para os lugares que justamente estão passando por uma inflação absurda, como a Argentina, por exemplo, né? Sim. Os governos lá da Argentina estão tentando vetar de qualquer forma o uso de qualquer tipo de cripto. Até o cara que quer usar o ST, o SDC, por exemplo, que é uma stablecoin lastreada no dólar, o cara não consegue. Porque é a partir desse momento que as pessoas realmente começam a dar valor para esses ativos digitais que o governo não tem mais controle sobre ele, né? Exato. E não duvide que isso chega no Brasil, tá? Não duvide que essa situação aconteça aqui. E nem precisa demorar muito, não. Acho que se bobear em breve. Exato. Dependendo aí, né? No final do ano aí. Exato. Nossas eleições. Que inclusive, você que ainda não sabe, é assinante aqui do Saco Cheio TV, iremos cobrir as eleições no Saco Cheio TV. Verdade. Ao vivo. Cara, eu vou querer dia 2 de outubro. Não, vai ser uma programação completa, cara. Vamos começar às 8 da manhã. Vocês vão pra rua, né? Vai ser um bagulho louco. Vai ter repórter na rua, vai ter nós lá no estúdio, vamos ter convidados especialistas. Estamos sondando aí várias pessoas interessantíssimas pra trazer aí no Desinformação. Porra, maravilhoso, velho. Só aquelas pessoas que a gente ama as opiniões, sabe? Uhum. Tanto de lá quanto de cá. Não interessa o lado, o interessa é render. E aí a gente vai começar às 8 da manhã e aí vai vindo a turma. Aí vai ter lá, a gente vai revezar, sei lá, o Petri vai almoçar, eu fico lá no estúdio tocando, depois eu almoço, aí a gente chama repórter na rua, que vai ser não sei se eu posso divulgar ainda. A gente já divulgou isso? Não sei. Menor ideia. Enfim, mas vai ter repórter na rua e tudo mais. E aí vai ter vários convidados. Daí a gente vai ligar para uns caras que não vão poder vir presencialmente, mas vão estar com a gente por telefone. Ídolos, lendas do entretenimento. Vai ser um dia bem foda, cara. Vai ser um dia bem legal. Porra, foda. E torcendo para ter segundo turno, que provavelmente vai ter, né? É muito raro no Brasil uma eleição ser decidida. É muito polarizado para ter uma maioria tão grande que vai decidir no primeiro turno, né? Então, se tiver segundo turno, a gente vai fazer também no segundo turno, que aí é mais entretenimento. Cara, nunca valeu tanto a pena ser assinante do Saco Cheio TV. Cada vez tem mais coisa na plataforma, vai ter o site novo, a plataforma ainda é meio, digamos, estamos aprendendo, digamos, como fazer, então vai ter o site novo que é
muito melhor, vai ter muito mais programas. Enfim, cara, projeto para crescer a gente sempre tem. A única coisa que a gente precisa é tempo de casa, de existência, para juntar dinheiro, para conseguir contratar mais gente, para ampliar a estrutura, ampliar a equipe. E aí, para isso, a gente precisa que vá aumentando aos poucos aí os assinantes. O que está acontecendo, né? Mas é claro, quanto mais rápido aumentar os assinantes, mais rápido vai ter todos os avanços aí. Mas só de olhar como era o Saco Cheio TV em 2019, quando nasceu, e o que tá virando agora, já dá um puta ânimo aí. Cara, eu vou falar assim por mim, assim, que a plataforma em si me ajudou muito nesse período de quarentena, que eu fiquei bastante em casa. Então, assim, eu larguei dos meus amigos, né, que ficava em Belo Saúde Horizonte. mental fica mais ou menos, né? Fui pra Barbacena, não tinha ninguém pra conversar, porque a vibe, cara, a vibe é diferente. A gente sente uma vibe muito boa quando entra nos grupos, quando você começa a entender que tem pessoas que não levam a vida tão a sério, né? São pessoas mais felizes com a vida. E eu acho que, porra, você entra na plataforma do Saco Cheio, você tem tantos temas diferentes pra você escutar, pra você... Porra, você aprende desde música até cripto, passando por tudo, cara. Então, assim, porra, foi legal demais, me ajudou muito. Assim, isso falando assim, de uma pessoa que sempre escutou, cara. Legal. Então eu acho bem legal a trajetória. Show de bola.